A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Mulheres Míticas em Performance. Organização: Felipe Cordeiro e Sara Rojo. Editora: Javali. 2021. Título: No Agora, o Deserto. Resistências, coletividades e real em cena. Autora: Júlia Morena Costa. Como e quando se posicionar diante da urgência das violências estatais? O que fazer com nosso sentimento de impotência frente ao horror instalado nos tempos de agora e de outrora? Essas questões, que permeiam a política contemporânea, ganham corpo em O Deserto, do coletivo teatral Mulheres Míticas, com dramaturgia de Felipe Cordeiro e Gabriela Figueiredo e sob direção de Sara Rojo. A peça propõe uma reconstrução do passado, esvaziando a pretensa autoridade dos discursos da história oficial e costura os contextos históricos chileno e brasileiro, da ditadura pinochetista e do agora no Brasil. A partir da pergunta feita pela personagem, abre aspas, o que você fazia enquanto estas coisas horríveis aconteciam na sua cidade? Fecha aspas. A montagem propõe um questionamento que interpela os presentes a se posicionarem frente à história de Laura, sua protagonista, mas também, e principalmente, aos contextos que cruzam os tempos abordados em cena. As diversas partituras, visuais, sonoras, textuais trazidas à cena entrecruzam geografias, tempos e memórias coletivas e dos personagens como linhas em um tear, ressignificando e atualizando lutas, dores, traumas e violências. Alinhavam-se demandas feministas pelo direito ao próprio corpo, ocupações estudantis e por moradia, discursos de luta e insurgências, formando um tecido de perdas, mas também de resistências. E com esse mote, consegue ainda reforçar não somente nossas derrotas históricas, mas principalmente os atos de futuro, o desejo de luta e de ação. A peça propõe um olhar para um presente com perspectivas de dizer sim, de pautar o desejo de mudança, de mover afetos para a ação externa. É uma peça política não por apontar o abismo, mas por nos convidar a nos posicionarmos frente a ele. Acredito em muito que essa possibilidade de criação de zonas de afeto e de relação provocada entre atores, personagens e público presentes dentro do espaço cênico de O Deserto, como uma proposta política e estética da obra, se dá em grande medida pelo uso de documentos do real em sua malha representativa. Na primeira das duas consistentes inserções do real na peça, ao tratar da derrota de Laura frente aos julgamentos e condenações à morte, contra os quais ela pouco ou nada pôde fazer, o martelo da juíza ecoa, enquanto são projetadas imagens de violências perpetradas ao longo das sangrentas histórias do século XX do Brasil e do Chile. A derrota de Laura e a cumplicidade forçada com o horror se trasladam aos vários episódios alinhavados pela força usada contra os corpos e projetos resistentes. Já na segunda inserção incisiva de real, as imagens do início são retomadas, agora ao som de Divino Maravilhoso, na voz de Gal Costa, um hino setentista de luta e tenacidade. As imagens anteriores são retomadas e entrecortadas por vídeos de resistência e força de ação, da Ana Júlia, membro das ocupações das escolas públicas de 2016 e outros discursos infantis, que são a cada temporada atualizados, de jovens e da força do presente para resistir e construir aos ecos, de abre aspas, é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte, fecha aspas. Nessa retomada das primeiras cenas, confrontadas às segundas, não se estabelece, portanto, uma proposta de abrir mão do passado e da memória, mas sim reconstruí-lo e resistir à sua repetição. Após assistirem os vídeos como espectadores de uma realidade, os personagens se posicionam e Cláudia retoma a pergunta, abre aspas, onde ela estava quando tudo aquilo aconteceu? Fecha aspas. O retorno ao deserto, encarnado em mãe e filha, é uma possibilidade de retorno a um momento em que a ação ainda é possível. Cláudia, na montagem, tenta se colocar como recuperadora da memória, mas também, por consequência, recupera uma força de atuação antes desempenhada por sua mãe Laura. Assim também o faz a própria peça O Deserto. A recuperação se apresenta como sendo da memória, mas é também, e principalmente, do desejo de resistência. Assim,
estabelece esse outro pacto, de que o passado, fruto de episódios de violência e derrota, é inevitável, mas o que está por vir ainda não está definido. Esse enunciado básico passa a ser repetidamente ressignificado para manter a possibilidade de ação. Cito: elas estiveram aqui, ele esteve aqui, nós estivemos, todos nós, e a gente ainda está. A gente segue aqui enquanto tantas coisas horríveis acontecem nas nossas cidades. Fim de citação. Quando os atores se posicionam como espectadores dos vídeos, ao se virarem de costas e olharem para a tela projetada, personagens e público se confundem, e assim o dedo aponta para o público, não de forma acusativa, mas sim cúmplice. O que fazemos nós todos, atores ou público, enquanto espectadores e testemunhas do presente? Ao trazer os documentos reais à cena, propõe na relação direta com o extraficcional, solicitando ou demandando uma implicação do público direta com a realidade imediata e, portanto, como possibilidade e exigência de ação e intervenção. O distanciamento causado pela ruptura com o ficcional reivindica o pacto com a realidade. O deslocamento da problemática do passado para a problemática do presente atualiza o campo de ação e requer outro posicionamento ativo do público. Abre aspas. Onde você está agora? Onde estamos agora? Fecha aspas. Ao se fazerem de público, os atores também assumem-se implicados e por isso se inserem na mesma problemática horizontalmente, não se configurando como uma peça prescritiva, mas que se inclui no espaço de dúvida e solidariedade comum. O uso do real documento, nesse caso, se trata de um estabelecimento de relação com o mundo extraficcional e com o contexto, mas também com o tempo presente. É, portanto, também uma questão temporal. É uma proposta de inserção do público em sua contemporaneidade, sua recolocação no mundo de ação possível, no protagonismo do seu tempo vivente. A inserção do real nos reinstala no campo do contemporâneo e, portanto, nos reincorpora no campo de possibilidade de ação e nos exige intervenção. Além de criar laços de proximidade entre os contextos políticos do Chile e Brasil, de outrora e de agora, a peça recria espaços de ação. O real, nesse caso, ao nos recolocar no tempo presente, nos reinsere num campo de possibilidades de intervenções. O cenário e os objetos de cena, com grande anunciação ficcional na escolha dos elementos que o compõem, contrasta duramente com os vídeos projetados, criando um intenso choque entre o real, explicitado nos documentos trazidos à cena, e o ficcional sem separá-los. Assim também, é possível entrever na atuação dos atores que assistem ao vídeo tanto a experiência do real como a experiência da representação. Ao se deterem e se virarem para assistir aos vídeos, os atores em cena representam o pacto ficcional do espectador sendo construído e distanciado, criando laços com o extraficcional e, ao mesmo tempo, retornando para o espaço do palco, decidindo-se e estabelecendo-se entre o real e o jogo de cena. Esse fazer reconfigura o enquadramento necessário do real para ser reconhecido e abrir as possibilidades de leitura. Ao fazer esse jogo de romper e atar com a representação explicitamente, os atores encenam o próprio gesto de ser espectador de cenas documentais inseridas na ficção, potencializando-a. As imagens, que poderiam ser silenciadoras pelo seu alto grau de violência, se tornam um palco de fricção entre o apresentado nos documentos e o representado na peça. É dizer, criando um laço estreito e indissolúvel entre as realidades do espaço cênico e do nosso cotidiano político, explicitando o movimento do espectador no estabelecimento desses vínculos. Os atores também se fazem público para participar dessa partilha com o que e quem os acompanham no sensível estabelecido em conjunto. A partilha, que não é somente sobre um evento específico, se torna uma partilha com os presentes ali especificados, sejam atores ou público. Esse gesto organiza a experiência da violência. José de Ferral aponta que a violência real incorporada na cena é capaz de, diferentemente da violência simbolizada, atingir diferentemente o corpo do espectador. Se, como aponta a autora, a violência simbólica é recebida de forma coletiva e a real de forma individual, o envolvimento do corpo na fruição de um espetáculo é capaz de lançá-la a uma zona política de afeto, que, como aponta Safatli,
seria fundamental para a constituição de vínculos políticos. Abre aspas. Constituir vínculos políticos é indissociável da capacidade de ser afetado, de ser sensivelmente afetado, de entrar em um regime sensível de aiesteses. Fecha aspas, Safatli, 2015, página 23. A vida social e a experiência política produzem e mobilizam afetos que funcionam como base de sustentação geral para a adesão social, na necessidade de desenvolver uma reflexão social que leve em conta também a perspectiva dos sujeitos individuais. Cito novamente Safatli. Início de citação. Talvez precisemos partir da constatação de que sociedades são, em seu nível mais fundamental, circuitos de afetos. Enquanto sistema e reprodução material de formas hegemônicas de vida, sociedades dotam tais formas de força de adesão ao produzir continuamente afetos que nos fazem assumir certas possibilidades de vida a despeito de outras. Devemos ter sempre em mente que formas de vida determinadas se fundamentam em afetos específicos, ou seja, elas precisam de tais afetos para continuar a se repetir, a impor seus modos de ordenamento, definindo, com isso, o campo dos possíveis. Fim de citação, Safatli, 2015, página 17. A peça, ao abrir a ação do passado, torna o futuro um espaço reconstruível, passível de ação, ainda indefinido e, portanto, sonhável, abrindo caminho para a construção de expectativas. Ressalvo que a mesma ferramenta de construção de esperança poderia ser uma armadilha para construir a desilusão, pois poder-se-ia, ao estabelecer laços estreitos de similaridade entre um passado e um presente, recair também na inevitabilidade de repetir os cenários de violências anteriores. Mas a peça foge desse ardil ao focar no coletivo. Faz o público se olhar, se levantar e sair junto do espaço fechado da representação e adentrar a rua em ação conjunta. Esse chamamento coletivo propõe uma ação de solidariedade entre os presentes, que, ao se mirar, podem estabelecer pactos de ação e cumplicidade. A saída pela coletividade solidária como proposta de resistência à violência questiona uma possível ideia de um eterno retorno de imobilidade ou repetição do passado. É um alerta, mas não um destino inevitável. O público é convidado a se tornar agente ativo e não somente testemunha ou espectador do seu contexto social ou da peça, que, sentado de forma individual nas suas cadeiras, é confrontado com o presente a partir da mesma pergunta feita a Laura em relação ao passado. Se, de um lado, o ator atua o ato de expectar ao assistir aos documentos fílmicos de entrar e sair da ficcionalidade, de outro se propõe que o espectador perca o seu filtro confortável de ficção para confrontar-se com documentos do real que rompem na cena, criando laços diretos entre o exterior e o interior do teatro, entre os diversos presentes na encenação de realidades, seja do lado de lá ou de cá do palco. A inserção do real pode funcionar como proposição de reforçar a criação de arena de afetos dentro do espaço ficcional, talvez saturado pelo simbólico, carente de uma relação direta com a vida extraficção. Mas não basta simplesmente trazer o real à cena, é preciso narrá-lo e confrontá-lo à ficção em uma dupla potencialização. Ferral chama atenção para a abundância de imagens de mortes ou violências em documentários, mas que, ao ser colocados em um espetáculo, reconquistam uma especial intensidade real. Abordar a violência, enquadrá-la e ficcionalizá-la pode despir a espetacularização do real para encontrar a urgência do momento, forçar o espectador a se implicar. Podemos entender, então, nessa montagem, a colocação do real como forma de exigência de ação imediata no restabelecimento da relação direta entre público e realidade social, e uma exigência da ação de forma a criar um presente habitável e mais solidário. Referências: Josette Ferral, entrevista com Josette Ferral, depoimento. Carlos Franz, El Desierto. Mulheres Míticas, O Deserto, peça teatral. Jacques Rancière, A Partilha do Sensível, Estética e Política. Vladimir Safatli, O Circuito dos Afetos. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte,
projeto 1892/2018.